Olá, seja muito bem-vindo, você minha amiga, você meu amigo, que está acompanhando a semana toda conosco aqui, essa semana do planejamento sucessório. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o nosso querido colega, professor, estimado amigo, Dr. Cícero Rocha, que já está aqui presente, e nós vamos conversar com ele hoje sobre a abordagem holística das empresas familiares. Ele já está aqui presente, vou encaminhar para ele aqui a solicitação de participação. Deixa eu ver aqui com ele como é que a gente faz aqui, Instituto Empresarial. Dando aqui, enquanto eu vou acertando aqui os detalhes. Guardar aqui a conexão. Muito obrigado aos colegas que estão aqui presentes, o Castro, a Gé Albazini. Jéssica já está aqui também, Thalissa, Márcio Santos, grande futuro doutor John Monteiro já está aqui presente também. Estamos aguardando só aqui o Instituto Empresarial, doutor Cícero Rocha, dá o aceite aqui. Efraim, seja muito bem-vindo também. Hoje nós vamos conversar com Cícero Rocha sobre a abordagem holística das empresas familiares. Bem-vindo, Cícero, meu grande querido colega. Keila Muniz, bem-vinda, Keila. Estamos aqui com mais uma solicitação. Vamos lá, adicionar. Aguardando, só estamos aguardando. Eu enviei a solicitação, você dá o ok aí, doutor Cícero. Doutor Maurício, com o Estúdio Corporate, já estão aqui presentes também. Muito obrigado pela presença, doutor. Lourdes. Nós estamos na semana do planejamento sucessório. Nós já conversamos no primeiro dia, nós falamos com o Matheus Braga sobre o seguro de vida como instrumento, né, de planejamento sucessório. Depois nós conversamos com o professor José Rubens Hernandes, tá certo? Falando sobre o planejamento sucessório no agronegócio. Conversamos ontem com a professora doutora Daniele Chaves Teixeira e hoje nós vamos conversar com o doutor Cícero Rocha, acho que ele está tendo algum problema aqui. Vou enviar novamente, doutor Cícero. Cancelar e enviar novamente. Mas você também pode solicitar aí a participação, que eu dou o ok aqui, tá certo? Enviado novamente. Obrigado, Maurício. Semana que vem nós estamos juntos, meu amigo. Com você nós vamos abordar no dia 27 a temática da reengenharia societária e proteção patrimonial. Esse é um papo também muito legal. Muito obrigado. Caio, seja bem-vindo. Eduardo Viana, grande amigo, ex-sócio, mas sempre amigo, sempre colega. Valeu, Eduardo. Estou tendo aqui um probleminha aqui na conexão com o doutor Cícero, mas vai dar tudo certo. E está muito legal aqui o planejamento do nosso bate-papo de hoje com o doutor Cícero, porque nós vamos abordar um bocado de coisa legal, os números sobre empresas familiares, as preocupações que o gestor tem, né? Como e quando começar, quando e como começar um processo de sucessão empresarial. E vamos falar sobre esse momento tão delicado que a gente está vivendo hoje, né, que é esse momento de pandemia, de coronavírus. Vamos tocar nesse assunto também. Seja bem-vinda, doutora Viviane. Elaine, bem-vinda também. Sara. Doutor José Rubens Hernandes nos dando aqui a honra da sua presença. Um abraço, meu querido professor. Doutor Cícero, pode ser que seja melhor você sair da live e entrar novamente, tá certo? E enviar solicitação.
Pode ser que a mensagem não esteja chegando aí. Opa, agora vai dar certo. Pronto, agora está conectando. Muito bem, doutor Cícero. Como é que está essa força, querido amigo? Jovem Alberto, tudo em paz? Tudo bem. O áudio está chegando bem? Está tranquilo aí? Beleza pura, viu? Muito bem, muito bem. Doutor Estou Cícero, eu muito queria, feliz, antes de viu? mais nada, lhe agradecer demais. Eu sei que nesse tempo de isolamento social, onde nós não podemos ir para o nosso escritório, para as nossas empresas, o trabalho em casa se mostra ainda mais, vamos dizer, puxado. E eu sei que você está muito ocupado nesse período, mas reservou um tempinho aí na sua agenda para nós conversarmos sobre essa temática tão interessante, né? Então, já gostaria de lhe agradecer demais pela sua disponibilidade, pela amizade, tá certo? Você tem um grande admirador aqui falando com você nesse momento, tá bom, doutor Cícero? Tá bom, então quem está nos assistindo já percebeu que você gosta muito de mim, né? E dei um É desconto aí no... verdade. Então assim, rapaz, a honra é minha, né? Tá podendo dar minha humilde colaboração aqui com vocês sobre essa temática que eu e minha família já estudamos há muitos anos, né? E nesse momento extremamente importante, um momento diferente, em todos os aspectos. Eu, particularmente, apesar de estudar muita estratégia, já vim estudando o Corona desde o ano passado, porque, como você sabe, eu participo de 11 conselhos, né? Eu lido com empresas de tecnologia que estão altamente integradas com aquisições na China, e eu preciso estar antenado. Mas, mesmo assim, ainda tido muitas surpresas. Primeiro comigo, eu pensei que nesse período agora eu ia poder atualizar algumas leituras, somente da filosofia que eu não estava em dia, mas eu nunca trabalhei tanto, né? Inclusive a própria equipe do Instituto, que somos 20 profissionais, pensei que ia dar umas férias, mas nem todo mundo pôde estar, porque estamos ativos nas organizações, tentando colaborar com esse momento, né? É E isso, aí, é doutor claro, Cícero. né, o E você tema da está empresa falando familiar é algo... diretamente E você está falando O tema da... diretamente de Fortaleza, né, doutor Cícero? Assim, um dos epicentros dessa pandemia, infelizmente, aqui vizinho ao nosso estado do Piauí, estão passando por realmente um momento muito delicado aí no estado. E fica aqui a nossa solidariedade com os irmãos, com os cearenses de uma forma geral, né, que enfrentam um momento tão complicado. Mas antes de nós entrarmos na nossa temática, gostaria de apresentar para aqueles poucos, acredito, que não o conhecem, o professor, o profissional Cícero Rocha. O Cícero Rocha, antes de mais nada, é um casado, pai de 3 filhas, né, que ajudam você na empresa, né, doutor Cícero? Sim, nós somos uma O empresa Cícero, familiar. Cícero a própria experiência em prática do que ele atua. Então, ele é fundador e presidente do Instituto Empresariar, que é uma instituição brasileira em empresas familiares. Nos últimos 16 anos, o Instituto, através de uma metodologia específica, que a gente vai já conversar sobre ela, a BFB, ou BFB, e em conjunto com sua equipe, já realizaram mais de 1.800 processos, sendo 16 fora do Brasil, reestruturando organizações e empresas. Ele foi executivo do Banco do Brasil por mais de 10 anos, cursou engenharia, matemática e educação, é mestre em administração e especialista em empreendedorismo em empresas familiares pela Babson School, que é a maior escola de empreendedorismo do mundo e fica localizado em Boston, nos Estados Unidos. Então, além disso, é professor convidado em várias pós-graduações e MBAs, se destacando a participação dele no curso no MBA que tem a Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, em convênio com a Wharton, que é a maior, eu acredito, ainda hoje é a maior escola
e de formação de executivos do mundo também. Então, esse é uma pequena parte do currículo do extremo profissional que nós vamos conversar a partir de agora sobre empresas familiares. Beleza, doutor Cícero? Então vamos lá, vamos conversar batendo um papo aqui sobre, eu gostaria de saber alguns números, o que são as empresas familiares do aspecto, assim, vamos dizer, mais formal e quanto é a colaboração desse tipo de negócio para a economia do nosso país. Pronto, primeiro lhe parabenizar pela essa sua forma da pergunta dos números, né? Porque tem que se ter muito cuidado com o que é opinião e com o que é evidência, né? Então, nesse ambiente da empresa familiar, né, nós, assim, quando eu falo nós, é uma equipe, o Instituto tem uma área de pesquisa, então a gente tem um cuidado, porque muitas pessoas, que eu chamo os heróis de boa vontade, mas às vezes são heróis amadores, né? Dando opiniões sobre algumas empresas, sobre a empresa familiar, essa complexidade, né? Sem uma evidência, né? E fazem algumas conclusões, às vezes, sobre empresas familiares, na relação causa e efeito, mas sem evidência, do tipo que empresa familiar é um mau negócio. A pessoa às vezes chega para falar para mim e eu penso, me mostra evidência, né? Porque eu estava lendo um dia desse sobre evidência, eu achei muito interessante uma pessoa mostrando uma pesquisa sobre o uso de chocolate e prêmios Nobel, relação de causa e efeito, né? E mostrava que os países onde tinha uma média de consumo per capita de chocolates, tá, tinha um elevado número de prêmios Nobel. Com certeza, Produção, se eu fizer uma relação causa e efeito, então o Ministério da Educação agora ia doar chocolates para as crianças, porque no futuro nós íamos ter prêmios Nobel. Então, o Instituto ele existe exatamente para que a gente venha trazer ciência aplicada a esse ambiente da empresa familiar. Então, me parabenizo até pela pergunta dos números, porque tem pouca pesquisa nesse assunto, né? E lá no Instituto nós investimos muito nisso, né? Eu tenho filhas com doutorado nisso para a gente possa colaborar. Então, vamos aos números. Existem os números brasileiros, mundiais, né? Aquelas famosas pesquisas, e aí, uma muito importante, né? As empresas familiares representam mais de 85% da economia brasileira. Vou trazer bem para o Brasil, para a gente ser bem mais específico, né? Um elevado nível de mortalidade, né? Primeira, segunda, terceira geração, de ordem geral no Brasil, 70% não chega, né, na primeira geração, 85% não chega na segunda e 95% não chega na terceira. Esse indicador é importante, inclusive, se pensar na terceira geração, porque como a longevidade aumentou, né, aquela famosa frase, pai rico, filho nobre e neto pobre, isso cientificamente não existe mais. Por quê? Porque como aumentou a longevidade, cientificamente falando, essa frase agora é assim, ó. Pai rico, filho nobre, pai nobre, neto pobre, papai pobre e vovô pobre, porque eles não morreram, né? Então, estar preocupado não só mais com a primeira, mas com a segunda e terceira geração é extremamente importante. Quando você vai para algumas regiões, né? E aí isso tem a ver, inclusive, com a deficiência de conhecimento acadêmico e pesquisa, esse índice é mais delicado. Se você chegar no Nordeste, há um incremento nessa mortalidade de quase 20% a mais. E isso é extremamente delicado, né? Porque vem uma famosa pergunta, como é que um pai que saiu do zero, montou um negócio, um empreendimento, o filho que já pegaria aquilo montado não consegue dar continuidade? Então, esse número é um número gritante. Em tese, seria muito mais fácil do que com ele mesmo começar um negócio do zero e não é o que efetivamente nós vemos, né, doutor Cícero? Isso foi há 16 anos, uma das primeiras perguntas que eu fiz dentro do objeto de pesquisa era isso. Mas por quê? Por que essa lacuna, né? Esse é um dos números. E temos outros números. Por exemplo, por que 85% dos planejamentos estratégicos nas empresas familiares não funcionam? Elas até têm, mas não funcionam, né? Por que não funcionam? Né? Outra coisa, a dificuldade, né? O nível de entendimento sobre o que é sucessão numa empresa familiar, né? E aí se trata como um evento. 90% das pessoas pesquisadas nas empresas familiares tratam a sucessão como fosse um evento. Meu pai morreu, meu irmão entrou.
vai sair fulano, vai entrar assim, né? Não tem consciência. A pergunta, por que tratam dessa forma? Já que é um processo que tem um antes, tem um durante e tem um depois, né? Outra coisa muito importante é que mais de 90% subestima o poder da família, né? Família como sistema, dentro de uma empresa familiar. Subestima. 90% quando você pergunta, né? Não, mas a minha família não está dentro, minha mulher não se envolve, eu não misturo, né? E mais uma vez, são opiniões sem evidências. Mas por quê? Não sabe, né? Então, e aí a gente não pode esquecer que nós estamos num país de terceiro mundo na economia, você imagina nível de conhecimento, né? Verdade. Por isso E que assim, houve uma você falou necessidade que muito grande Você falou que de muitas nós pessoas irmos... não sabem o que é sucessão. Eu diria que muitas pessoas não sabem sequer o que é um planejamento, porque eles acabam misturando planejamento com fazejamento, com estratégia, com operacional. Então, assim, é tudo meio que jogado. Nós temos hoje infelizmente, muitas pessoas vendendo fórmulas prontas ou falsas promessas de soluções gerais, e que, assim, como você falou, não adianta, até muitas dessas pessoas que atuam dessa forma, têm até uma boa intenção, mas eles atuam muito na base do achismo ou na base do ouvir falar, sem realmente ter nenhum cuidado do ponto de vista científico. Então é muito importante essa preocupação que você trabalhar realmente com base, não em apenas achismos, em evidências, mas em dados concretos, estatísticos, levantamentos realmente mais aprofundados, porque as tomadas de decisões são impactantes a médio e a longo prazo. E essa minha insistência em evidências, né? Evidências. Né? Sim, mas por quê? Onde é que você tirou isso? Né? E esse ambiente complexo que é da empresa familiar, né? Precisa disso. E o cuidado que a gente tem que ter, porque naturalmente, em ambientes onde a densidade de pesquisa é baixa, há uma confusão entre ferramenta e metodologia. E aí o que acontece? Tentando, através de uma metáfora, é aquele médico, vou fazer duas metáforas, uma é do pescador. É o pescador que valoriza mais a rede do que o mar, e o médico que valoriza mais o bisturi do que a ciência como um todo. Né? Então, a gente encontra muito, eu digo, os heróis amadores. Né? E muita gente, né? O que eu às vezes coloco também, muito cuidado, as pessoas vêm com afirmações, com livros que a gente vai olhar e diz, mas cadê a pesquisa? Né? Que eu chamo livros de aeroporto. É muito comum no Brasil, principalmente na área da gestão, né? Com todo respeito, eu sei de pessoas tal, mas porque isso não é simples, né? Eu estou dizendo porque aqui em casa... Acaba misturando gestão, administração, com motivação, com autoajuda, né? Que tem seu lado positivo, mas é preciso entender que em situações complexas, o corona agora é um caso desse, né? É que onde você está num ambiente complexo, com uma dinâmica diferente, uma competitividade elevada, só ciência, né? Então, esses assuntos agora vão ser cada vez mais. E é por isso que a gente já vem há 16 anos, né? A criação do Instituto, porque o Instituto não é uma consultoria no modelo da forma tradicional, é uma empresa de conhecimento intensivo aplicado. Porque há 16 anos, né, ou há 20, quando eu já vinha pesquisando, eu vi exatamente essa dificuldade de ciência aplicada. Né? Por exemplo, vi muitos modelos americanos, porque aí eu também fui pelo mundo estudar sobre isso, e eu também acreditava nisso, que no primeiro momento, há 20 anos atrás, trazer metodologias de fora iam funcionar, só que a pesquisa mostrou que o Brasil é absurdamente diferente. Né? E aí, Alberto, tem uma coisa interessante, é que as empresas familiares, que aí, até dentro daquele conceito, né, o que é empresa familiar e não familiar, né? Sim. Essa metodologia que nós denominamos BFB, Balança de Family Business, né, que ela vem exatamente, o objetivo dela é auxiliar na redução da mortalidade das empresas familiares. O BFB quer dizer Balança de Family Business, é uma empresa familiar balanceada. Quando ela desbalanceia, ela leva à mortalidade, né? E essa metodologia, né, que ainda está em desenvolvimento, apesar de ter 16 anos, ser a tese de doutorado da minha filha do meio, desenvolvimento, da Camila, né?
que está nos assistindo aí, provavelmente, na casa dela, né? Legal. Mas né? Então, a evidência, ela tem níveis, né? Ela tem níveis de evidência. Você tem que passar por testes, né? Então, esse cuidado que nós temos defendido no Instituto Empresariar, né? E é essa a nossa intenção, porque a gente, no nosso plano estratégico, a gente só vai ficar maduro com 30 anos, nós só estamos com 16 anos, né? Nós temos uma visão de futuro, a gente quer impactar 1 bilhão de pessoas até 2040, inspirando as empresas familiares, né? Isso não tem como se não for através de colaborar com a sociedade, com uma metodologia e auxiliando, né? E utilizando-se da tecnologia, dos instrumentos de tecnologia, do mundo digital, né, para poder alcançar realmente esse número de pessoas aí que se pretendem impactar, né, doutor Cícero? Com certeza. Se nós não estivéssemos nesse ambiente aqui, né, como é que eu estaria, né? Espero estar colaborando com as pessoas. Inclusive, até na introdução ainda um pouco, era para me ter dito, né? Fica à vontade. Eu não estou me colocando aqui como guru, pelo amor de Deus, tá? Eu acredito que nós aqui, juntos, né, podemos, através desse diálogo, sairmos daqui co-construindo um pensamento diferente, né? Um entendimento melhor sobre o que é empresas familiares, né? E como a gente pode colaborar. Né? E aí, Alberto, estou aberto aí à equipe, às interrogações, né? E o que é que a gente possa colaborar. Vamos lá, doutor Cícero, qual é, pelo que você tem, pela vivência que você já tem, assim, quais são as maiores, assim, as maiores preocupações que o gestor, o fundador de uma empresa familiar tem para tomar a decisão de fazer ou não um planejamento sucessório? Pois é. Tem as coisas que ele diz, que ele externa, mas tem as coisas que ele acha que é. Tá? Então, no primeiro momento, somente no planejamento sucessório, é preciso a gente entender, e aí, com certeza, provavelmente, nós devemos ter juristas nos assistindo e tal, né? Que quando o Instituto nós fomos estudar isso, né? Porque sabemos da importância da governança jurídica dentro do processo sucessório, mas aqui existe um sistema, né? E o BFB, a metodologia, vai dizer que a empresa familiar, primeiro, ela não é um sistema mecânico, ela é um sistema orgânico. Então, se eu vou fazer uma intervenção, e o planejamento sucessório é uma intervenção, eu tenho que ter ideia que ele não é um sistema mecânico, é um sistema orgânico. Vou tentar usar uma metáfora. Um sistema mecânico, vamos dizer que você tem um ventilador em casa, ele está fazendo barulho. Você vai lá e tira a tampa dele. Agora, se seu filho estiver fazendo barulho, você não pode chegar lá e tirar a cabeça dele. Porque um sistema é orgânico e o outro sistema é mecânico. Apesar de quando você olha para o ventilador, ele parece até que tem vida, né? Ele se movimenta, né? Então, a empresa familiar, diferentemente de uma não familiar, é que ela é orgânica, ela tem vida, os sistemas são muito integrados entre si, tá? E essa metodologia, o BFB, veio nos trazer uma compreensão de como esses subsistemas interagem para que, ao fazer a intervenção, ou o profissional, ou o próprio executivo familiar, ele entenda que está dentro do sistema. Então, o planejamento sucessório, então o BFB diz, até agora, né, que a gente acredita que a gente vai com a pesquisa descobrindo mais subsistemas. Até agora nós descobrimos 4 subsistemas, né? Os indivíduos chaves, aí o fundador, a matriarca, aquele funcionário muito antigo, né? Eles são os indivíduos chaves. Esses caras criam uma dinâmica, né? A família empresária, que também tem uma dinâmica, a empresa e a dimensão societária, ou da propriedade, ou do patrimônio, que é onde o planejamento sucessório faz sua intervenção. Entretanto, ele está integrado. Interligado, integrado. Demais. Pronto. Então, a gente, por exemplo, hoje, presta muita orientação aos próprios escritórios. Nós estamos contratados, inclusive, pelos escritórios, quando estão no processo sucessório complexo, nos contrata para dar um parecer técnico, como é que veio. Vou tentar de forma prática aqui, né? Uma família que nós estávamos cuidando, o pai, a mãe, 3 filhos, 2 mulheres e um homem. Tá? E quando chegamos lá, disse, não, o planejamento já está feito, olhamos toda a documentação, inclusive acordo de sócios, tudo montado. Mas quando nós fomos olhar,
né, nós vimos que, apesar do esforço do profissional jurídico ter tido, ele não mapeava alguns desafios que tinha no subsistema família. Um deles, por exemplo, que existia um genro que, em dada época, tinha sido convidado para participar da empresa, mas foi colocado na empresa naquela forma improvisada. E aí não deu certo. Só que É o essa famoso saída... caiu de paraquedas, né? Pronto, é o sogro querendo ajudar. Isso não foi um processo de sucesso e não bem conduzido e trouxe traumas. Só que esses traumas eram traumas velados. Esse genro, todo final de ano, vai para as festas de Natal, vai para aniversário, mas quando o Instituto entrou e aplicou os diagnósticos, surgiu, né, esse sentimento velado, inclusive de vingança por parte do genro. Quando nós olhávamos o processo de governança societária, as cláusulas que lá estavam, deixava brecha aberta que, no caso do falecimento, não do pai, mas da filha antes do pai, aquele genro ia ter intervenção na administração da empresa. Né? E aí nós chamamos a família e disse, olha, nós vamos precisar chamar seu jurídico para fazer um ajuste aqui. Por quê? Porque vou tentar aqui ser de forma bem mais simplória para poder se comunicar. Isso, que se seu pai falecer antes de você, o seu esposo vai assumir. E ele não vai assumir, não é com o sentimento de deter a propriedade, não. Ele vai querer entrar na gestão, porque ele vai querer se vingar do seu pai. E isso vai trazer uma desestruturação na companhia enorme. E quando eu olhei seu planejamento sucessório, isso não está previsto. Mas isso não é culpa do advogado, do jurista. É porque, por ele não ter uma metodologia como o BFB que oriente o sistema, é natural de forma integrada, né? Para fazer essa leitura. E aí nós fizemos os ajustes, chamei a jovem, ela concordou, disse, olha, seu esposo não precisa de saber disso, porque pode ser que nem isso vai ser preciso, mas isso nós elevamos a longevidade da empresa. Então, se tem um caso bem específico, da empresa familiar como esse sistema vivo, né? E aí foi muito oportuna esse seu tema, né? Numa visão holística, não sei se nem se todo mundo entendeu o que é, né? Mas é muito a ver isso que eu estou tentando colocar aqui. Então, a empresa familiar, né, ela carece de ciência nesse sentido, de metodologia, para que a gente possa fazer as leituras. De outra feita, eu recebi uma demanda de uma pessoa que é um coach muito reconhecido no Brasil e veio me pedir uma ajuda, porque ele estava fazendo um trabalho de mentoramento e ele começou a dar orientações no negócio, na sucessão e desencadeou um conflito enorme, né? E esse conflito foi desencadeado por quê? Lembra, o BFB diz, indivíduo chaves, negócio, família e empresa. Só que o BFB veio dizer cientificamente qual é os fios de ligação. Então, nessa família, o coach tentando dar a orientação dele, como o filho aplicou os testes, o filho mais novo era o mais competente. Então, automaticamente, ele induziu a família, ó, vai isso, né? Só que tinha um filho mais velho, o filho mais novo, recém-chegado, era um desportista, tal, mas realmente tinha uma condição de competência. O filho mais velho tinha uma tradição de história. E ele dentro do negócio, sugeriu, né, de se dedicar ali dentro mesmo, né? Isso, Entendi. 24 horas. Aí começaram o processo de sucessão, revisaram o organograma, sem ver o subsistema família. E isso implodiu. E ele não entendia por quê. Mas, doutor Cícero, a ferramenta está me dizendo, os testes psicológicos, que ele é o cara competente. Aí nós fomos explicar para ele, né? Ele disse, olha, a metodologia do BFB está dizendo o seguinte, você está dentro de 2 subsistemas que estão se interagindo de forma efetiva, que é o família e a empresa. Na empresa, quando você está fazendo um processo de sucessão, você faz uma intervenção onde? No poder. Você vai no organograma e diz, esse cara vai ocupar essa caixa aqui na estrutura de poder. Só que na família, o organograma da família, a estrutura de poder, a ciência diz que ela segue uma ordem natural. O pai provém o filho mais velho, que provém um do meio, que provém o outro. Uma ordem natural das coisas, né? Que é mais forte do que a da empresa. Por que é mais forte? Porque o BFB mostra que o subsistema família e indivíduos vem sendo construído há milhões de anos. Empresa é do século XIII para cá. Então, quando você tenta atuar no subsistema lá, e você não faz uma intervenção realinhando o outro sistema, que no caso do objeto era a família, implode.
Ou então, quando implode, você vai gerando traumas. E o que é esses traumas? O irmão mais velho pede para sair, a irmã que é mulher não vai mais, né? Então, essa integração metodológica de forma científica auxilia muito a que o profissional possa fazer essa intervenção com sustentabilidade, né? E aí Com é que é sustentabilidade. interessante o que você está falando aí dessa questão realmente orgânica da empresa familiar, ela acaba por mostrar a importância de um trabalho que se propõe a ser feito de planejamento sucessório, de ter assim o aspecto da multidisciplinariedade também, né? Ou seja, é um trabalho onde você está vendo, eventualmente você pode precisar de um terapeuta, de um psicólogo, de um contador, do economista, do advogado também. Ou seja, esses profissionais de várias áreas diferentes, por, inclusive, trabalharem os pilares diferentes também, serem especialistas em diferentes áreas, eles têm que trabalhar também de forma integral. O advogado que trabalha comigo é aquele generalista, é o advogado da minha empresa e ele cuida de cobrança, ele cuida da execução, ele cuida do tributário, ele cuida do trabalhista. Aí eu disse, não, agora tu vai fazer o meu planejamento sucessório. Não. Eventualmente Perfeito. ele pode participar do processo, mas isso demanda a participação de outros profissionais com outras expertises e, assim, de preferência que sejam os melhores em cada área e que sejam, lógico, acessíveis dentro da É isso capacidade mesmo. da Você empresa, foi né, muito professor? feliz nessa colocação, Alberto, porque aí é exatamente isso. Empresa familiar, né, precisa de especialistas em empresas familiares, né? Como eu citei o caso há pouco, mas em dado momento eu preciso do jurídico, eu preciso do contador, né? Mas você precisa do especialista, é como um cirurgião cardíaco. Ele é cirurgião cardíaco, você vai lá fazer cirurgia, mas ele se usa do anestesista, porque ele até sabe o que é anestesista, né? Eu até sei um Ah, pouco o que é que o advogado faz, mas ele é o especialista. Mas se ele não vier dentro de uma metodologia, o anestesista vai dar a dose maior, vai dar a dose menor, né? Eu lembro de um caso bem específico, que, sei lá, uns 7 anos atrás, uma empresa nos procurou para a gente desenvolver um trabalho, porque a gente tinha feito um grande trabalho numa grande rede concessionária do país, que era amigo deles, e nos chamou. Eu lembro como fosse hoje que eu cheguei para essa empresa, e aí conversando com o fundador, e você sabe que o fundador tem aquela linguagem bem direta, né? E eu fiz aquela pergunta a ele, como é que o senhor sabe se o senhor está mais rico ou está mais pobre? Aí ele mostrou uns estoques lá e disse, ó, quando esse estoque aqui baixa de nível, tá? Eu sei que aqui eu estou empobrecendo. Bom, mas veio a discussão da proposta, e tinha uma universidade, outras trabalhando também, e nós não fomos escolhidos pela proposta, foi optado por outra instituição, e assim foi. Depois de uns 4 ou 5 anos depois, o mesmo dono da concessionária me chamou, que é nosso cliente, disse, rapaz, fulano disse que está precisando que você vá lá. Bom, e eu fui pensando, né? E para absurdo meu, né? Eu lembro quando eu cheguei nessa empresa, que eu fiz uma geral no estoque dela para montar a proposta, eu vi que eles tinham, em média, em caixa, 70, 80 milhões. Depois de 5 anos eu cheguei lá, essa empresa estava devendo meu Deus. 220 milhões. Com Meu talvez Deus. as 8 maiores consultorias dentro, trabalhando performance e desempenho, né? Os projetos não aconteciam. Ela tinha crescido dentro de um plano estratégico de crescimento, né? E aí, né, nós fomos, olha, aí nós temos um método, a gente sempre deixa claro, o Instituto é muito parecido com o Sírio-Libanês, um local. Quando você vai lá para o Sírio-Libanês, você está comprando uma metodologia do Sírio-Libanês e do Albert Einstein, né? Então, o Instituto é Isso. muito claro, ó, nós somos uma empresa de conhecimento intensivo e nós temos uma metodologia. Você compra a metodologia, você não compra o CIR, é claro que eu me uso da metodologia como os especialistas. E foi interessante Ó, nessa companhia, quando nós chegamos, começamos a fazer o diagnóstico do subsistema e projeto não se implantava, conflitos dos imagináveis. O fogo amigo era pior do que o fogo inimigo, né? E tudo isso impactando assustadoramente, deixando a família desestruturada, os profissionais, as consultorias que atuavam, né? E pasma você, quando nós levantamos o diagnóstico, depois de 45 dias, chegamos à conclusão que a causa estava, né? E aí nós fomos comprovar para eles num acordo de sócios
que vinha rolando há 5, 6 anos, com 4 escritórios de advocacia, cada um com um filho, tá? Tentando acertar. Então, esse acordo de sócio criava um desalinhamento dentro da companhia, esse acordo de sócio não concretizado, porque ia para o plano estratégico, quando chegava no planejamento estratégico, se o projeto parecia mais com o sócio tal, o outro bloqueava. E isso criou o que a gente chama uma contaminação de clima organizacional assustador. E onde estava a causa? Lá nesse acordo de sócio que vinha rolando, tá? E os advogados diziam, porque eles são muito complicados, e o outro tal, e isso foi contaminando, né? Então, para que você tenha ideia, e aí eu posso dizer com muita felicidade, né, que no balanço desse ano dessa companhia, né, ela chegou, depois de 3 anos de trabalho que nós fizemos, 3 né, anos de trabalho. conseguimos um verdadeiro turnaround, né? A companhia esse ano deu um lucro de 40 milhões. Então, olha aí, começando agora, a recuperar o problema não estava na empresa. Então, foi preciso trabalhar a família. Por quê? Porque todo o acordo de sócio que estava sendo montado, o planejamento sucessório também, estou falando só de um documento, mas tinha todo, não respeitava ou até evitava, porque eles viam a família com tanto conflito que os escritórios, tal, tentaram, às vezes, até com improviso, com amizade, mas só que era uma coisa complexa. Precisava antes fazer a cirurgia na família para vir fazer a cirurgia na dimensão societária. Então, Doutor nesse momento, Cícero, nós e fomos... assim, e até me perdoe, mas assim, eu acredito que você deve encontrar muitas resistências, principalmente no começo desse processo, né, doutor Cícero? Porque as pessoas Sim. querem uma salvação. As empresas, no caso, querem uma salvação. E assim, você faz o diagnóstico e diz, cara, beleza, você quer, agora você vai ter que seguir a ferro e fogo a metodologia, os passos, e vai doer em determinados momentos. Vai doer porque essa é a você grande vai ter que pergunta, fazer viu? diferente, né, doutor Cícero? E essa é a grande pergunta, normalmente, somente quando os filhos nos trazem. Mas, doutor Cícero, né? Papai tem pavor à consultoria, já não aguenta mais, né? Não, já tem minha consultoria demais. Como é que o senhor vai fazer? Porque às vezes o que acontece é as pessoas que assistem um vídeo, você mesmo já participou de algumas palestras que eu vi você assistindo, e as pessoas depois vêm, rapaz, eu não sabia que isso existia. Mas como é que eu vou levar para o meu pai, né? E eu sou cearense, como vocês sabem, e nós somos do estado que nem água tem. Então a gente tem que ser muito objetivo aqui, né? E eu digo logo, seu pai rasga dinheiro? Ele disse, não. Ele disse, deixa eu conversar com ele, né? Porque a metodologia traz uma lógica para a família empresária. Ela começa a se ver. Ah, rapaz, por isso que isso aqui Foi tal, isso. tal. Ah, é isso aqui, né? Então, o que eu digo, a grande deficiência é uma falta de compreensão. Depois que compreende, o sistema, desde os indivíduos, a família, os funcionários, os executivos, os profissionais, advogados, contadores, eles começam a trabalhar dentro de um ordenamento. Tá? E a empresa familiar, essa ciência, quando a gente fala de 30 anos, é muito novo, né? Ela, nessa visão, né, atrelada à gestão de forma mais estruturada, ela é relativamente nova, né? Então, essa importância, quando eu falo ciência aplicada, de uma metodologia auxiliando para quem está fazendo essas intervenções, facilita bastante, facilita bastante. O Carlos até fez aqui uma pergunta também, que eu já ia até entrar nesse aspecto, e nós temos ainda 20 minutos de conversa aqui, porque com 1 hora, infelizmente, o Instagram acaba aqui a nossa conversa. E o Carlos está perguntando... E a concorrência foi difícil, né? Porque nós tivemos uma concorrência com o Moro, né? Verdade. Moro tá aí, rapaz. Momento mais delicado ainda, como se as coisas... Aquele negócio, né? Nada tá tão ruim que não possa piorar, ou tão bom que não possa melhorar também, né? Mas assim, Okay, tá o Carlos perguntando aqui. Meu pai é farmacêutico, tem uma farmácia, ele deseja passar ela para mim. Eu quero fazer ciências econômicas, como é que eu posso integrar as duas coisas? Isso é um questionamento comum, né, doutor Cícero? Que acontece pelo que você com vê certeza. Aí. Pessoas que não querem tocar a família, não querem tocar a empresa, e o pai quer, mas o cara não se identifica com aquilo dali. E aí entra a questão da tradição também, né, professor? É muito boa, viu, Carlos, a sua pergunta, né? Um dia desse me fizeram, inclusive acho que foi no Bom Dia da Globo, não sei se foi na Bahia, onde foi. Doutor Cícero, e quando o filho não quer, né? Aí eu disse, olha, eu tento usar a ciência. E a ciência diz que uma boa pergunta é aquela que tem uma boa resposta, é aquela que tem uma boa pergunta. E eu lhe pergunto, será que a pergunta está...
será que a pergunta está correta? Será que a pergunta é porque aquele não quer ou é? Nós estamos num país, lamentavelmente, agora vai sair de 12 milhões para 15 milhões de desempregados. O cara tem a oportunidade de ir para uma empresa, onde ele provavelmente vai ganhar bem, vai ser o chefe e ainda vai ser o dono. A pergunta é, por que é que ele não quer? Né? Então, tentando responder o Carlos. Carlos, é importante que a gente entenda, voltando a essa metodologia que nós estamos falando no começo do BFB. Você está dentro de um sistema que tem os indivíduos chaves, seu pai é um deles, você se candidatando, né? Esse indivíduo-chave, ele só quer uma coisa, Carlos, ele quer ser feliz, tá? Então aguarde isso aí, ó. Tem outro subsistema, que é a família, que ele quer outra coisa, esse subsistema. Ele quer harmonia, tá? Você está no meio dessa história. Tem outro subsistema, que é a empresa, que ele quer efetividade, fazer a coisa certa, de forma certa, na hora certa, todo dia. E existe outro subsistema, que é a propriedade, que ela fica todo tempo perguntando, estou mais rico ou estou mais pobre? Tá? Então, para que você, nessa sua empreitada, possa ter sucesso, primeiro ponto, você vai ter que equilibrar isso. Segundo aspecto que eu quero lhe dizer, a sua família, se tem um negócio há muito tempo e tal, uma farmácia, ela é uma família empresária, ela não é uma família que tem uma farmácia. Então, se é uma família empresária, ela pode ser farmácia, pode ter uma consultoria de economia, tá? Pode ter uma construtora. Ela é uma família empresária. Não é porque meu pai vendeu pneu que todo mundo vai vender pneu. Não é isso. Perfeito. Tá? Essa, mais uma vez, essa relação causa e efeito sem ciência que acontece isso. Né? Então, minha sugestão, você é um economista, primeiro observe, né? Como empresário, não esqueça. Você tem que ter uma observação. Você é um técnico, é um economista, mas qual é a visão de empresário que tem uma família empresária? Porque também não ignore, não diga logo, eu não quero farmácia. Por quê? Porque você, não estou afirmando que seja, né? Estou até lhe perguntando. Pode ser que você tenha uma coisa muito comum que a gente encontra nos filhos, nos herdeiros, nos sucessores, são deformação de formação como empresário de uma empresa familiar. É aquele cara que passou desde criança, o pai falando, que a farmácia dá muito trabalho, que não tem lucro, que não ganha, né? E às vezes é mais um desabafo emocional do pai, só que o filho internalizou aquilo como uma crença limitante. Tá? Não estou dizendo que o negócio do seu pai é um bom negócio, nem sei, você tem que falar. Mas não seja um cientista, não haja com preconceito. Ouça, veja. Muito legal isso que você está falando, porque, por exemplo, o cara é filho de um médico. E o médico, apesar de trabalhar muito, ele tem condição de ter uma vida confortável, de promover qualidade de vida para os seus filhos, mas o cara pega e chega todo dia em casa de noite dizendo, eu trabalho demais, eu sou muito cansado, eu tive problema, eu estou brigando com meus sócios na minha clínica, na minha empresa. E aí a criança vai crescendo com aquela ladainha, que a gente chama aqui no Nordeste, né? Com aquela ladainha, com aquela conversa, e se torna um adolescente que começa a construir, a moldar sua personalidade com base no que ele percebe ao redor dele, e ele diz, rapaz, eu gostaria muito, lá atrás eu até sonhei em ser um médico, mas eu ouvi tanta coisa ruim, tanta coisa complicada ao longo da minha formação, da minha vida, que quer saber de uma coisa, eu não vou ser médico não, eu vou fazer direito. E aí ele acaba fazendo direito, sai até um profissional razoável, mas não faz com paixão, na verdade fica remoendo ao longo de uma vida todinha aquele desejo que ficou lá fora. Eu queria ser médico, mas eu ouvi tanta coisa ruim. Então, ele acaba não se desenvolvendo. Então, eventualmente, pode ser isso que aconteça realmente nesse caso do Carlos aí. Né? Mas eu tenho um caso, não pode dizer tem vários casos. Que é certo, né? Tem vários casos aqui, na verdade, eu queria consolidar as duas coisas. Eu quero economia, mas eu entendo o mercado farmacêutico por experiência. Então, assim, dá para fazer, com certeza, né, doutor? Ser um administrador, ser um empresário, um empreendedor e aliar isso à paixão que ele tem por economia. E não esquecer dos 4 papéis, como indivíduo-chave. Olha, se o meu pai está colocando, eu estou com uma posição de indivíduo-chave. Se é uma posição de indivíduo-chave, na metodologia que o Dr. Cícero diz, ele diz, eu tenho que entender que eu tenho uma responsabilidade com a felicidade do meu pai e a minha. Isso é ponto, viu? Porque se você for lá para a farmácia, né, e for tornar seu pai infeliz ou você infeliz, não se sustenta. Outra coisa, a sua postura
Isso que deu aqui uma... Oi. Nível de eficiência e eficácia dentro da empresa. E também a sua postura tem que gerar patrimônio, tá? Valor para os sócios. Então, você tem que trabalhar, né, esses seus papéis. Porque, naturalmente, o que é? Você fica só trabalhando naquela relação pai e filho, pai e filho. Calma. Seu pai está convidando, que ele às vezes nem sabe. Então, uma boa orientação nesse sentido ajuda muito esse sistema para montar um plano. Que aí é uma coisa, quando a gente fala de planejamento sucessório, mas um bom planejamento sucessório, para ele ter sustentabilidade, ele tem que ter um bom planejamento dos indivíduos-chave. O que é que esses indivíduos-chave querem no futuro como vida? Bom planejamento estratégico da família, como família. Eu quero continuar os valores, eu quero manter a história da minha família, o que é que os netos, os bisnetos, o que é que a gente vai querer construir? O da empresa e o planejamento estratégico dos sócios. Principalmente quando você tem empresas multifamiliares. Você tem sócios de famílias diferentes. E é natural. E uma coisa que eu queria deixar claro, para ter cuidado, empresa familiar é absurdamente diferente uma da outra. Elas já são diferentes das nossas familiares e entre elas são muito diferentes. Muito cuidado de não pegar mesmo somente a ferramenta e colocar. Muito cuidado. Invista um tempo em mapear esse diferencial. Tá? Porque senão a intervenção não funciona. Né? E é interessante então, porque Carlos, tem muitos fazer essa empresários leitura. Muitos empresários, doutor Cícero, conversam entre si, né? Aí o cara diz, rapaz, eu não vou pagar consultoria não, mas vem cá, o que foi que tu fez naquela empresa? Até uma discussão surge eventualmente numa federação, numa associação de empresários, né? Aí o cara diz, não, eu utilizei isso aqui, eu fiz isso aqui, aí o cara vai querer pegar do mesmo jeitinho e botar no negócio dele e acaba tendo o resultado que não era muito o que ele esperava ou desejava que acontecesse, né? Eu lembro disso, Alberto. Eu acho que você sabe que eu sou empresário, né? Sim, e sim. Antes do Instituto, eu tinha 8 empresas diferentes, desde empresa de serviço, farmácias, concessionárias, tudo simultâneo. Fábrica de confecção. Vendi tudo para acreditar nesse projeto que hoje estou envolvido. E eu lembro que uma vez eu comprei uma rede de farmácia, que esse recebimento de água, luz e telefone, eu também operei uma época, que eu fui do Banco do Brasil, né? E quando saí também montei isso. E eu lembro que eu comprei uma rede de farmácias. E um dia eu estava lá na farmácia e chegou um senhor achando que, por eu ser o dono da farmácia, uma cidade do interior, mostrou uma ferida no pé e disse, o que é que o senhor acha disso aqui, né? Aí eu era só o dono, eu era só o sócio, né? Então, aí eu disse, bom, aí eu apelei, chamei para o balconista, né? Aí o balconista olhou para ele, olha os níveis de compreensão. O meu nível de compreensão científica era 0. Olha o do balconista, olha, nós temos uma pomada aqui que tem uma saída danada. Ele estava se orientando, não pelo que realmente era o problema, né? Então, acontece muito com o empresário, né? Que ele fica se orientando, e o detalhe, que normalmente o amigo dele, empresário, não diz realmente o que aconteceu, porque ele tem vergonha de dizer que o filho não se dá dando bem, que está brigando com o filho, eles têm vergonha de dizer. E aí fica o quê? Cego, guiando cego, né? Uma certa feita, alguém foi nos convidar para fazer um trabalho de planejamento sucessório e quando foi na hora do orçamento, é natural, o cliente questionando que... A negociação. Acho que cortou aí um pouco, né? Sim, deu uma queda. Você disse que tem determinado momento em que você vai negociar, né, com o cliente, apresentar o orçamento. Pronto, e aí o cliente chegou e disse, rapaz, é porque alguém cobrou a metade e tal, né? E aí eu sugeri, eu disse, rapaz, pois faça o seguinte, contrate essa empresa e nos contrate para a gente orientar, porque eu acho que... Mas aí ele não, né? O empresário, porque na hora de você comprar serviço é igual comprar uma cirurgia, né? Uma coisa era esse meu balconista da farmácia fazendo cirurgia, outra coisa é o médico, né? E aí, como ele não entende no assunto, normalmente esses trabalhos de consultoria em empresa familiar é mais complexo, não é o que ele compra no dia a dia, né? E passou um ano, né? A gente estava fazendo outros trabalhos lá e o que aconteceu? Um amigo dele veio a falecer. E eu nem sabia que essa mesma empresa que ele tinha contratado para fazer o planejamento sucessório dele, né, era o mesmo lá do amigo. E aí, quando eu soube da confusão, porque a empresa passou um ano, não conseguiu fazer. E também não estava conseguindo fazer a dele. E aí ele voltou para nos contratar, né? Aí chamamos a equipe de advogado deles, orientamos, né? E aí a coisa se concretizou. Então,
Tem situações mais simples, sim, mas tem situações que... E eu tive um professor em inglês que ele dizia uma coisa fantástica que eu não esqueço. Toda solução complexa, repetindo, todo problema complexo tem uma solução simples que não funciona, tá? Que não funciona. É. Eu vou até anotar isso aí, viu? Toda situação complexa, né? Tem uma solução simples, mas que não funciona, tá? Tem uma solução simples que não funciona. Nós estamos Perfeito. vendo muito agora no Corona, tá? E Pois aí, é. Alberto, eu não sei se já no Temos, encerramento, e eu sei que as temos pessoas ainda, devem estar temos muito... ainda 9 minutos. Dá para tocar aí rapidinho no assunto. Eu queria colaborar com as pessoas, porque a gente está tendo uma experiência fabulosa, porque nós estamos hoje assistindo umas 60 companhias nesse momento, né? E eu queria compartilhar da experiência, né? Vocês que alguns devem me acompanhar no LinkedIn, devem ter visto que eu falei muito pouco nesse período. Essa é a primeira live que eu estou fazendo, viu, Alberto? Agora tem Muito 15 aqui bom, agendados, sei muito lá, bom. mas Olha porque eu aí. tive esse cuidado de só falar, porque precisava compreender, né? Precisa compreender. E esse momento, por mais que vocês entendam, eu não estou lendo sobre gestão, estou lendo sobre 3 coisas: sobre guerra, revolução e pandemia. Né? O que é que acontece com isso? São Né? E cenários aí, nesse muito momento, parecidos, né, professor? muito. E aí tem um tema que é muito comum neles 3, que é a morte. A morte é muito forte nesse momento. Né? E os empresários das empresas familiares nesse momento, eles estão em estado de choque. Por quê? Porque a morte, em todo sentido, a morte do funcionário, a morte do parente, a morte dele, a morte da empresa dele veio. E a psicologia, ela define 5 etapas muito interessantes nesse encarar o luto. O primeiro dele, a negação. Né? Então, eu encontrei empresas familiares, né, que a gente presta serviço. Rapaz, você precisa conversar com um amigo meu, porque ele não está entendendo, ele acha que resolveu tudo, que ele resolve tudo, que é a primeira fase da negação. Que eu sei que muitas Não, empresas que isso aí podem estar nos não vai assistindo, acontecer comigo, não. Isso aí não é comigo, isso aí não é bem assim. É e a sem fase da ciência. negação. E sem ciência. Por exemplo, cheguei numa organização de uma certa relevância, né? E eu disse, e a gente tem uma metodologia que a gente montou, né? É um processo de gestão de risco, que a gente divide em 3 etapas, né? Curto, médio e longo prazo, né? Para sair, e a mais preocupante é de longo prazo, mas a que a gente vê mais é de curto prazo. Mas na de curto prazo, tem muita gente traçando cenários sem ciência. Eu cheguei numa Verdade. companhia, né? Não, aquele feeling, famoso feeling, empresa familiar é muito. A gente acha que vai cair aqui uns 20 ou 30%. Primeiro, que o sócio, o dono, o fundador, que manda, que impacta, e os filhos, ainda vinha naquela visão otimista e não quer perder isso. Fase da negação. Tá? Você tem ideia? Quando eu mostrei os números de cenário para eles, eu disse, deixa eu só lhe dizer, a estimativa, né? Essa empresa é uma distribuidora de produtos, né? Produto X numa região X. Quando nós mostramos o cenário dos clientes que compram a distribuidora dele, como estavam fechando, que aí ele disse, não, doutor Cícero, Que mas o estão cara me ainda diz, comprando. Ele disse que tá vendendo, eu continuo vendendo, estou vendendo muito, não diminuiu minhas pronto. E vendas, aí né? nós fomos explicar para ele que aqueles empresários que estavam comprando a distribuidora dele estavam tão cegos quanto eles. Eu disse, ó, essas cidades estão fechando, o governo já decretou, como é que ele vai lhe pagar? Aí foi que ele começou a... Né? O que é Cair isso? O na que é que eu real. trouxe? Eu sou o mago? Não, trouxe números. Mapeei as cidades dele, ó, tá aqui, ó. Essa tá com Draquera, essa capital, papá. Você vende tantos por cento. Eles estão fechados. Nesse período, né? E, lamentavelmente, a gente tinha razão, né? Ele apostava em 20. Da última vez que eu tive, já está com 65% do faturamento caiu. E é o que ele estava dizendo. Você já pensou se eu continuo vendendo? Eu ia jogar um bolo de inadimplência. Porque aquelas pessoas da ponta não Verdade. iam pagar por mau caráter. É porque eu aprendi no Realmente banco não que para a gente estavam. pagar a conta, para pagar uma conta você precisa de 2 coisas. Primeiro, dinheiro. E segundo, vontade. Mas se eu só tiver vontade e não tiver o dinheiro, a loja estiver fechado, né? Como é que isso vai acontecer? Você tem ideia? Isso poderia impactar. É uma empresa de 600 empregos. Ela poderia, só por esse erro aí, né, prejudicar o futuro, porque pouca gente está falando nos cuidados das ações agora, que elas vão impactar lá na frente.
Esse momento agora do corona é muito parecido com a tsunami. Eu tenho estudado bastante sobre isso. Tem o primeiro momento que a água derruba enchendo, mas Tem tem o um abalo momento mais... sísmico, né? Aí a água recua, né? O problema desse corona vai ser no recuo, tá? Então tem que ter muito cuidado com as ações que estão sendo tomadas. Por exemplo, pouca gente eu vejo falando, né? Se houver uma contaminação do dono, quem vai suceder no outro dia? Você tem que ser rápido nisso. Não, mas aqui nós estamos se preparando. Não, se preparando todo mundo está. Pelo menos acha que está, né? Então você precisa ter isso devidamente tratado. Por quê? Porque dá um abalo. Nós já tivemos clientes nossos, onde a matriarca faleceu, você não tem ideia. Aquele CEO que era o bambambam, o pai que era tal. Gente, a empresa fez assim, Todo ó, mundo bum. fica perdido. Não, processo depressivo. E isso vai impactar mais na frente. Por quê? Porque a capacidade da empresa reagir vai ser mais lenta. Então, todos esses cuidados nesse instante, né? Em uma empresa familiar, nesse momento de corona, porque as pessoas só estão vendo o caixa. O caixa é o visível. Existem umas causas invisíveis, tá, que vão aflorar de forma significativa. E a empresa familiar é outra coisa que eu quero deixar bem claro. Empresa familiar não foi criada nem para fechar, nem para vender. Empresa familiar foi criada para crescer. Tá? Perfeito. Ela só faz Perfeito. isso nas últimas, né? Então, É esse isso aí. cuidado que a gente tem colocado, né? Me coloca à disposição, tanto lá no LinkedIn, porque às vezes são orientações simples, tá? Que nesse momento, e é claro, não sou mago, não tem, E nós mas assim vivemos como com uma médico. missão também, né, doutor Cícero? Inclusive fica muito claro no senhor. Você tem uma missão realmente de ajudar as pessoas, né? Lógico que quando você faz da sua missão a sua profissão, que você tem prazer em fazer isso aí, as coisas fluem muito melhor. Mas por trás tem o propósito do Cícero, aí eu não falo do profissional, do consultor, do Cícero em impactar positivamente o mundo em que ele vive, né, professor? Nós Então, nesse momento estamos com a máquina lá no Instituto. Não é hora de vender, é hora de solidariedade, entendeu? Ouvir, perfeito, doutor Cícero, acolher. O perfeito, vender é perfeito. consequência, né? E assim, é muito interessante que você traz, de tudo que você falou, encerramos com chave de ouro, porque você traz uma visão de que empresas grandes empresas também, são tocadas por seres humanos, que têm limitações, que têm crenças e que são falíveis, inclusive na análise dos cenários ou das evidências que estão sendo colocadas diante deles. E que pequenas percepções equivocadas podem gerar grandes impactos negativos no negócio dele. E eu fico feliz que eu estou vendo aqui empresários, né? A Lúcia, né? Tem um trabalho brilhante, está reinventando a empresa dela nesse momento do corona, né? Lá do Ceará, dona Dorplac. Um monte de gente aqui, viu? Passando. Beleza, professor. Mas é porque você é uma autoridade e uma pessoa muito querida. Não. Professor, nós vamos ter que dar encerramento aqui à nossa live, porque falta 1 minuto e ele é abruptamente cortado. Eu gostaria novamente de agradecer. Eu tenho a impressão que vai ficar aquele gostinho de quero mais. E quem sabe, né, num segundo momento, a gente realiza uma segunda live já falando assim, se Deus quiser e permitir, que as coisas melhoraram e já começaram a entrar novamente nos eixos. E aí sim nós vamos trabalhar da efetivação de um planejamento que começou a ser feito num momento de dor como esse. Ok, Alberto. Agradecer a vocês e queria deixar uma mensagem. Não perca essa crise. Não perca. Talvez se não fosse essa crise, você não ia se reinventar, ia ter problemas futuros. Não perca essa crise. E conte comigo. Um abraço. Isso aí, professor. Muito obrigado. E amanhã nós continuamos aqui a nossa Semana do Planejamento Sucessório. Nós vamos falar com a professora Simone Baginski sobre holdings familiares. Mais um instrumento colocado à disposição de quem pretende fazer um planejamento sucessório. Professor, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã de novo. Tchau, tchau.